Olá, turminha! Nós hoje iremos falar sobre a degradação ambiental e o desmatamento e suas consequências. Uma paisagem cultural nem sempre representa malefícios ao meio ambiente, tá? O ser humano ele pode modificar uma paisagem sem destruí-la ou representar problemas. É impossível que o ser humano consiga viver em um local sem modificá-lo de alguma forma, mas isso pode ser feito de maneira positiva ou negativa. Os chamados impactos ambientais positivos e negativos, respectivamente. É necessário o conhecimento da importância de cada elemento da natureza, tanto para as nossas vidas, quanto para a manutenção de todas as outras vidas na Terra, incluindo as plantas e os animais. Para que as modificações das paisagens não afetem de forma negativa, eu espero que vocês saibam o que é desmatamento, tá? Porque, de forma geral, o desmatamento ele pode ser definido como a retirada da vegetação de uma determinada área pelos seres humanos. Eu acredito que vocês já tenham visto, né, que o ser humano usa constantemente o meio ambiente como fonte de recurso para a retirada de matéria-prima. Além disso, é bastante comum, por exemplo, que agricultores desmatem áreas de vegetação natural para expandir as suas áreas de plantio. Às vezes, o desmatamento também ocorre com a expansão das cidades. Então, existem formas diferentes de desmatamento. Então, por se tratar de uma intervenção humana agressiva ao meio ambiente, causa consequências negativas para a dinâmica natural daquele ambiente. Mas a gente vai falar um pouco sobre elas. Então, a vegetação natural, ela afeta toda a biodiversidade ali inserida, visto que as plantas, elas liberam oxigênio no ar, fornecem nutrientes, como a gente já estudou para o solo, né? E servem de alimentos para várias espécies de animais, inclusive nós. Então, quando estão localizadas nas áreas de rio, nas margens de rios, elas são chamadas de matas ciliares, porque protegem ali a água existente. Enquanto o ser humano desmata essa vegetação para retirada de atividades, algumas consequências negativas são possíveis de acontecer, como, por exemplo, a desertificação, o aumento da temperatura global, a erosão do solo e a ameaça da qualidade das águas e do rio da biodiversidade, certo? Aí a gente não pode falar, não pode falar sobre a degradação ambiental sem falar sobre uma lei que existe que fala sobre a recuperação de áreas degradadas. Então, a recuperação de áreas degradadas está intimamente ligada à ciência de restauração ecológica. A restauração ecológica, ela é um processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído pelos seres humanos, tá? Um ecossistema, ele é considerado recuperado e restaurado quando contém recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar o seu desenvolvimento sem auxílio ou subsídio adicionais. Então, na página 60, vocês vão ler um texto que fala sobre a lei, né, de recuperação das áreas de degradação, e vocês vão fazer logo em seguida uma análise e reflexão sobre esse texto, né, porque foi criado essa lei, né, qual foi os objetivos dela, né, o objetivo de recuperar e restaurar os ambientes. E ele está como base, né, como base legal, essa lei ela foi criada com base legal na Constituição Federal de 1988. Então, depois de ler esse texto, na página 60 e 61, vocês irão fazer uma reflexão sobre o conteúdo, tá? Que está referente aos artigos da Constituição Federal de 1988. E a gente vai ver que existem políticas públicas, né, políticas públicas nacionais em relação ao meio ambiente, que nem sempre são cumpridas, tá? Mas a lei existe e que precisa ser analisada por vocês para que vocês entendam um pouquinho. Ainda nessa aula, nós iremos falar sobre a questão da poluição do ar, do solo e dos rios, que é uma das grandes preocupações das pessoas que lutam pelo ecossistema, né? Que tem esse olhar voltado para que o ambiente seja agradável para todos. Então, quando a gente fala de poluição, né, a gente sabe que a poluição da natureza hoje é um dos principais problemas enfrentados no mundo todo, tá? Não é só em um determinado local, são em vários lugares do mundo. Então, todo mundo sofre um pouco com a poluição, seja do ar, do solo ou dos rios.
Poluindo o planeta, poluímos os próprios recursos que usamos para a nossa sobrevivência, né? São poucas pessoas que param para pensar nisso. Então, como é o caso das águas, do ar e do solo quando a gente polui? A gente vai poder entender um pouquinho mais sobre esses tipos de poluições, tá? A poluição da água, ela é infelizmente produzida uma grande quantidade, né, de lixo e dejetos. E tudo isso acaba indo para os rios, lagos, mares e oceanos. Infelizmente, somos nós mesmos que produzimos essa grande quantidade de lixo. Por quê? Porque o nosso esgoto, ele deságua em mares e em rios. E, infelizmente, ainda não há outra solução para esses problemas. No entanto, isso se agrava ainda mais quando o esgoto não é tratado de forma correta. Além disso, o lixo é outro fator, né? Os oceanos são contaminados com as grandes quantidades de plásticos que as pessoas lançam no meio ambiente, especialmente o lixo de praias. Os animais marinhos podem se alimentar desses materiais e acabam morrendo. Pois é, isso tudo é a poluição da água. Aí eu vou falar agora um pouquinho sobre a poluição do ar. Então, a poluição do ar, ela ocorre por meio do lançamento de gases na atmosfera. Isso acontece pela fumaça dos carros, das indústrias e das criações de gases, por exemplo. O ar poluído gera sérios problemas ambientais, como o aquecimento da temperatura global e a intensificação do efeito estufa, além de acarretar grandes problemas respiratórios nas pessoas, tá? Por conta das emissões de gases poluentes. E é um grande problema de nossa época, um grande problema que a gente enfrenta nas grandes cidades, principalmente nas grandes metrópoles. A emissão de gases poluentes é um dos grandes problemas enfrentados na atualidade. Atualmente, os cientistas têm buscado, né, criar veículos elétricos que não emitam gases para tentar diminuir essa emissão deles. Além disso, alguns países têm se comprometido com a garantia que as suas indústrias desenvolvam técnicas para evitar esses problemas. Aí, o que acontece? Além da poluição da água, nós temos a poluição do ar e também temos a poluição do solo, que é, né, nada mais nada menos, é um elemento natural. O solo, ele é um elemento natural de grande importância para a manutenção da vida na Terra. Por meio dele é que o ser humano e muitos animais garantem seus alimentos. Então, a poluição ela acontece quando produtos químicos e resíduos entram em contato com o solo, gerando danos à biodiversidade existente, principalmente nas camadas próximas da superfície. A contaminação das águas chega até a contaminar as águas subterrâneas. Então, as principais causas da poluição desses recursos naturais estão nas atividades humanas, nas cidades e nos campos, tá? Não é só a cidade que emite poluição no solo, não. No campo também emite poluição no campo. E você vai saber como, tá? No caso da poluição nas cidades, acontece por meio da produção exagerada do depósito incorreto de lixo e do depósito ilegal de resíduos industriais, sem o devido tratamento, tá? Já no campo, as principais causadoras da poluição do solo são os usos de agrotóxicos e os produtos químicos utilizados no processo de cultivo. Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre assuntos da atualidade, assuntos que vocês sabem, que vocês têm causa e conhecimento, e eu tenho certeza que a nossa aula vai ser bem produtiva, porque eu quero escutar as opiniões de vocês em relação a essa degradação ambiental, a essa poluição do solo, a essa poluição do ar, poluição da água. O que o homem vem fazendo sobre essas atitudes? Porque o homem é o principal transformador da paisagem, né? O principal agente transformador da paisagem. A gente percebe no longo do texto, né? No longo do texto do livro de vocês, no longo do vídeo também que vocês estão assistindo, que o homem, ele é o agente sobre tudo isso, sobre toda essa degradação, sobre essa poluição que acontece. E aí, quais são as consequências que vão trazer? Então, eu espero que vocês, como alunos conscientes, me digam o que vocês fazem, né? No dia a dia de vocês. Eu quero que vocês reflitam sobre ações de vocês no dia a dia.
Será que vocês também estão contribuindo para essa poluição? Será que vocês também estão ajudando a degradar? Ou será que vocês estão sendo alunos conscientes, que têm conhecimento de causa, que sabem que as coisas prejudicam unicamente, exclusivamente a nós mesmos? Eu espero escutar muito de vocês agora na aula, depois de assistirem esse vídeo. E até a próxima.